Olá pessoal, bem-vindos a mais um Congresso de TI. Meu nome é Fábio Akita e essa vai ser uma palestra sobre uma discussão sobre a carreira em TI. Peço desculpas aqui pela minha aparência hoje aqui em São Paulo, quando eu estou gravando, a gente está num dos dias mais gelados do ano, então realmente vou precisar aqui um pouco de coberta. Mas vamos lá para a palestra então. Para quem não me conhece, meu nome é Fábio Akita, eu sou cofundador de uma empresa chamada CodeMiner 42, uma empresa de desenvolvimento de serviços, principalmente voltado para a área de Ruby on Rails, JavaScript em geral, Web Applications. E nos últimos 9 anos, quase uma década, eu também fui organizador da RubyConf Brasil, que foi um dos maiores eventos de desenvolvimento de software já organizado aqui. E eu, pessoalmente, já fiz também quase 200 palestras, talvez mais, no Brasil e fora do Brasil. Eu falo bastante sobre tecnologias em geral, muita gente acha que eu falo basicamente sobre Ruby, mas acho que uma das coisas que eu menos falo hoje em dia é sobre uma tecnologia em específico, e justamente uma parte do que eu vou discutir hoje tem a ver com isso. Eu estou nas redes sociais como Akita on Rails, vocês podem me acompanhar no blog akitonrails.com. Então, a ideia toda de falar sobre carreira é uma coisa porque no Brasil a gente não tem uma tradição sobre carreira de tecnologia de software. Então, se você procurar no mercado a respeito de desenvolvimento de software, normalmente você vai encontrar sobre ou agências de web, websites, e-commerce, blogs, trabalho de agência no geral que é muito voltado para a área institucional, conteúdo, publicidade, por exemplo, ou então para a área mais empresarial ou até governo, que são o que a gente chamaria de enterprise, grandes consultorias ou grandes fábricas de software. E se você procurar dicas de carreira em TI, normalmente você encontra muita coisa nessas duas áreas. Nos últimos anos, a gente teve uma evolução, acho que, no nosso mercado de desenvolvimento do Brasil, onde começou a ter mais empresas cujo core business da empresa é a tecnologia. Isso tem a ver com as tech startups e tem a ver com o entendimento geral de que os negócios podem evoluir muito mais se utilizar a inteligência de software em si. Mas, no geral, se você procurar sobre desenvolvimento de software no Google, você vai encontrar vários materiais que têm boas dicas. Então eu quero criar um patamar um pouco acima do que a gente vê normalmente em artigos como 10 dicas melhores ou assim por diante. No meu próprio blog, se você procurar em akitonrails.com/carreira, você vai ver que eu tenho vários artigos que foram feitos sobre esse tema. Então, eu venho discutindo o que é importante na carreira do desenvolvedor de software, que não é só aprender uma linguagem ou aprender uma ferramenta. E das principais dúvidas, eu saí perguntando no Twitter e nas redes sociais, as dúvidas que o pessoal costuma ter depende muito de quem você é, por exemplo, se você é novo, está na faculdade agora, ou então se você já iniciou uma carreira, mas não sabe se deve continuar onde está, ou se você já está há alguns anos e como é que eu faço para me reposicionar. Então, existem alguns momentos de carreira e algumas perguntas, por exemplo, por onde eu devo começar, devo fazer faculdade, que tecnologias que eu devo escolher, que posição eu devo fazer e assim por diante. Então vamos começar. Primeiro de tudo, pessoas são diferentes. Então tem que entender por que isso é importante. Porque quando você escreve um blog, você lê um blog, aquele blog não foi feito especificamente para você. Se a pessoa que escreve tem um bom conhecimento do público, ele tende a ser um pouco mais genérico. Eu mesmo tenho que tomar às vezes esse cuidado, ou então eu tenho que escrever, esse artigo é para quem está saindo da faculdade agora, ou então não, esse artigo é para quem já tem 5 anos de carreira, ou então esse artigo é para quem está no Brasil, esse é para quem está nos Estados Unidos. Então, são momentos diferentes de pessoas diferentes. Mas, em todo caso, por onde que eu devo começar? Primeiro de tudo, no Brasil, você fala inglês. Se você não fala inglês, você deve começar a perseguir isso, independente da sua idade. Não importa se você tem 18 anos agora ou 28 anos, você precisa saber inglês.
não é um talvez, você precisa. Então isso hoje em dia, no mundo como um todo, não faltam empregos na área de tecnologia, não faltam oportunidades. É uma das áreas que mais cresce e vai continuar crescendo, sempre foi assim, e quem tem inglês não tem barreira. Não importa se você mora no interior da Paraíba, no interior de Minas Gerais e a região não tem empresas, não tem problema. Existem empresas nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão, aonde quer que seja. Então hoje em dia eu tenho amigos brasileiros trabalhando tanto remoto quanto realocados em outros países, e tudo começa se você consegue ou não se comunicar em inglês. Parte importante, isso é importante dizer também, você não precisa saber falar perfeitamente. Ninguém fala perfeitamente inglês se você não nasceu ou na Inglaterra ou nos Estados Unidos. Você só precisa se comunicar. Então você precisa perder a timidez de começar a falar. E isso é muito importante. Mesmo na minha empresa CodeMiner, por exemplo, a empresa de desenvolvimento de software no Brasil, que temos escritórios no Brasil inteiro, mas a gente atende metade dos nossos clientes são Estados Unidos, e até o estagiário hoje em dia tem que iniciar os pré-requisitos a saber inglês. Quando a gente fala por onde começar, um assunto que eu gosto bastante é começar por onde você gosta. O que isso quer dizer? Eu, por exemplo, eu gosto de dizer que eu sou um nerd mesmo na área de tecnologia. Tudo que tem a ver com tecnologia me atrai, e sempre foi assim desde o começo. E hoje em dia, por exemplo, tem coisas nada a ver, brincadeiras mesmo. Se você gosta de jogar videogame, GTA V, por exemplo, tem gente que só joga. Tem outras pessoas que baixam mods. Tem pessoas que fazem mods, que customizam, que tentam entender como é que funciona um mod de um GTA V, por exemplo. Você vai trabalhar na Rockstar e virar desenvolvedor GTA V? Não, você não faz com esse propósito, você faz porque é interessante descobrir como as coisas funcionam. Então, eu jogo videogame, gasto horas jogando, eu vou ganhar dinheiro fazendo isso? Não, é um hobby primeiro, mas além de tudo, eu gosto de tentar entender como as coisas funcionam. Quem faz mod de hardware também, alguém vai ganhar dinheiro fazendo mod de hardware, talvez você venda hardware no futuro, mas no geral a gente não tem um propósito específico, eu vou fazer isso para daqui a 30 dias eu ganhar dinheiro com isso. Então isso não pode ser o seu principal propósito se você quer entrar na área de tecnologia. Então, você gosta de fazer as coisas, você gosta de escrever, você gosta de pesquisar, você gosta de customizar, mas não só consumir. Você gosta de entender como as coisas funcionam, de desmontar, remontar de formas diferentes, tentar criar soluções para as quais aquelas ferramentas não foram feitas. Então, essa é a definição de um hacker. O que é um hacker? Não é o cara do Mr. Robot que usa drogas e hackeia sites. Isso é uma versão hollywoodiana. Um hacker é simplesmente alguém que gosta de hackear as coisas, que é tentar entender como funciona e tentar fazer funcionar do seu jeito. Isso é importante porque desenvolvimento de software é uma profissão de prática, ele não é uma profissão de procedimento. Existem profissões que são puramente procedurais. Você pega um manual e você dá uma linha de produção, você vai apertar este botão nesta ordem tantas vezes por minuto, e se você fizer isso, esse é o seu trabalho. Então isso é uma profissão de procedimento. Se você fizer essa receita nesta ordem e simplesmente executar a mesma receita todos os dias e ter o mesmo resultado, isso é a profissão de procedimento. Desenvolver software não é uma profissão de procedimento. Você não aprende uma receita e executa uma receita. Então não tem como você aprender uma única receita ou 10 receitas e isso vai ser tudo que você vai saber. Software tem princípios sobre as quais uma certa combinação de coisas funciona ou não. É a mesma coisa no mundo dos esportes, é a mesma coisa no mundo da música, é a mesma coisa em quaisquer outros mundos não procedurais. Se você tiver que compor uma música, editar um filme, montar um time de futebol, desenhar
quadrinhos ou fazer um quadro em si, nada disso tem um procedimento, você tem técnicas. Técnicas só se aprimoram por prática, porque existem tantas milhões de combinações diferentes para chegar na mesma coisa, que você entender a estética de o que é bom e o que é ruim, você só vai entender fazendo várias vezes, expondo o seu trabalho várias vezes, recebendo críticas o tempo todo e refinando com o tempo. É uma profissão de prática. Quanto mais cedo você começar a praticar é melhor, quanto mais cedo você aprender a receber crítica é melhor, e quanto mais cedo você entender que você nunca vai saber tudo é melhor também. Vou dar um exemplo besta. Eu estou organizando um novo evento agora chamado TheConf, que vai acontecer nos dias 29 e 30 de setembro. Pois bem, no final do ano eu quis desenvolver o que seria a imagem desse evento. Eu não sou designer, mas eu resolvi rabiscar algumas coisas que eu gosto de rabiscar também. Eu começo como todo mundo deveria começar, num pedaço de papel. Software começa assim, música começa assim, receitas começam assim, esporte começa assim também. Táticas começam dessa forma. Você rascunha primeiro, você não segue e faz diretamente o trabalho final. Feito isso, eu cheguei depois de muita pesquisa, assim por diante, uma visão do que eu gostaria que fosse. E esse foi mais ou menos um dos trabalhos que eu executei depois que eu fiz esse rascunho. Eu nunca fiz 3D na vida. Então, olhando para o rascunho que eu fiz, eu falei, putz, se toda vez eu tiver que desenhar um globo na mão, no Photoshop ou no Illustrator, vai dar um puta trampo. É um trabalho óbvio que deveria ser feito em 3D. Mas, putz, eu nunca mexi em 3D na minha vida. Então, vamos tentar aprender. É difícil? Talvez seja difícil. Então, esse é um segundo exemplo. Isso fui eu que fiz também. E essas duas imagens estão servindo agora como imagens de divulgação do evento, por exemplo. Esse aqui também foi um exemplo. E esse é o Blender, que é o software de 3D que eu resolvi aprender. Open source, qualquer um pode baixar, tem tutoriais na internet. E baseado nesses tutoriais, eu comecei como todo mundo começa. Parte 1 de 10, lição 1, lição 2, e não tem idade para essas coisas. Então eu não tenho 18 anos mais, e você não tem que ter vergonha de começar a parte 1, mesmo tendo 30 ou 40 anos. Todo mundo começa de algum lugar. A diferença é quem continua, e quem continua evoluindo. Continuar evoluindo é que é a parte difícil. Então, insistir nas partes onde você é ruim. Todo mundo gosta de evoluir nas partes em que é bom. Isso é fácil. Se você já sabe fazer um negócio, você só faz aquilo, isso é fácil. Agora, fazer um negócio que você nunca fez, que você é ruim, que o seu primeiro trabalho vai ser horrível. Então, esse foi o primeiro que eu fiz, por exemplo. Então, o primeiro é horrível, mas em consequência de eu saber que eu não sei, eu fui olhando todas as partes onde eu tinha deficiência e eu não sabia fazer e fui estudando. E eu peguei um período ali para fazer isso, onde eu fiquei imerso 24 horas por dia tentando estudar. Foi um período de 3 semanas, de fevereiro a março, que por acaso foi o carnaval. Então eu peguei o meu carnaval e resolvi estudar. E é isso que eu gosto de fazer, o que eu faço faz mais de 20 anos. Todo o tempo livre que eu tenho, se tem alguma coisa interessante que eu não sei o que é, eu vou e tento saber o que é. Exemplo também, essa própria palestra, que normalmente eu faço as palestras em Apple, então eu faço com Keynote, mas já faz um ano que eu estou usando só Linux, por exemplo, e eu quis entender como fazer slides melhores. Aí tinha esse review.js, que é o script em JavaScript para você fazer slides. Então eu resolvi fiz a minha versão e criei esses slides também. Então, dito isso, todo mundo para e pergunta, então é aquela ideia, eu sou autodidata, eu sei aprender sozinho, portanto não preciso fazer faculdade. E essa é normalmente a segunda pergunta, devo fazer uma faculdade? E a resposta mais rápida que eu posso te dar é sim, faça a faculdade. E parece uma contradição comparado ao que eu estava dizendo até agora, porque se eu acabei de dizer para você que você tem que ser um cara autodidata, que gosta do que faz e que aprende sozinho muito rápido, então para que diabos eu precisaria de uma faculdade? Então, a questão normalmente acaba caindo se eu devo ser autodidata ou se tem algum valor em pegar um diploma. Mas o primeiro, que é o diploma, isso é opcional, não é pelo diploma que você faz faculdade. Agora, ser autodidata é obrigatório, independente se você faz faculdade.
E o principal é você aprender a aprender. A maioria das pessoas, principalmente nos 18 anos, 20 anos, ainda não sabe aprender a aprender, porque vocês passaram os últimos 15 anos não aprendendo isso. Então, na escola, do primeiro ano até o final do colegial, você aprendeu tudo menos como aprender de verdade. Você aprendeu só que precisa tirar 5 para passar de ano, que não precisa saber muita coisa, que estudando no último dia antes da prova ou escrevendo o trabalho no último dia antes de entregar dá tempo, e você só aprendeu aquilo que o professor mandou você decorar para a próxima aula. Isso não é aprender. Você basicamente desaprendeu como aprender. Aprender em si é você entender o que é um problema, você ter interesse nesse problema, entender que você não sabe e o principal, entender quais partes você não sabe. E essas partes não são óbvias. Então, primeiro de tudo, na faculdade, você vai começar a ser exposto a um monte de coisas que você não sabe e que você não gosta. Matemática, geometria, cálculo, física, álgebra linear, estatística, um monte de coisa chata que você vai falar, por que diabos que eu estou perdendo meu tempo aqui? E é justamente essa parte que você vai ignorar e pelos próximos 10 anos você vai se arrepender de não ter estudado. Então, e aí que está a parte que eu estou dizendo, você está focando só naquilo que você acha que você é bom e que você acha que você precisa, que é, eu sei fazer o meu sitezinho, eu subi o meu Magento da minha hospedagem, já sei fazer um e-commerce e sou um programador. Não, isso não podia estar mais longe da verdade. Você até agora só seguiu o procedimento, você não foi melhor do que um operário na linha de produção. E indo para uma faculdade, além de tudo, você vai ser exposto a pessoas que são melhores do que você. Então você tem que dar menos ênfase em só fazer o que você sabe, que é pouco. Aos 20 anos, o que você sabe é pouco, é extremamente pouco. E você vai ter que aprender a aprender sozinho. Aprender principalmente aquilo que você não sabe e aquilo que você acha que você não gosta. Faculdade também é um lugar que você tem cervejadas, festas e assim por diante. Participe, vale a pena. Não exagere, mas também não adianta ser um nerd que nunca tomou uma cerveja na vida. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Saber só a parte técnica é 20% do que você precisa para ter uma carreira. Se você não souber socializar, conversar, se comunicar, ter empatia com pessoas, entender o que quer dizer gestos e expressões e reagir a elas das formas corretas, você não vai para frente. E um ambiente social mais óbvio que você vai ter aos 18 anos é o seu círculo universitário. Mas também não fique só fazendo festa o tempo todo. Arruma estágio o quanto antes. Estágio não é o lugar onde você vai começar a ganhar dinheiro. É o lugar que você deve, inclusive, trabalhar de graça. Só pela oportunidade de alguém estar te dando uma oportunidade de trabalhar, sendo que você não sabe fazer nada. Então, principal, se você quer fazer alguma coisa, um dia você quer trabalhar com finanças, fintechs, para mercado de ações, onde que você, como estagiário aos 18 anos, a 9 anos, vai conseguir trabalhar na XP Investimentos ou na McKinsey? Você não vai. Mas se você tiver a oportunidade de alguém te falar, ó, senta aqui do meu lado e aprende, vai e aprende. Procrastinar é a pior coisa que você vai fazer pelos próximos anos. Então você vai ter que aprender a controlar a sua procrastinação. O macaco da procrastinação que fica toda hora falando para você, abre o Facebook, abre o Instagram e fica aí não fazendo nada. Essa é a parte que você mais vai ter que controlar enquanto você estiver no começo. E procrastinação é a coisa que mais destrói carreiras que eu já vi. Você vai passar 10 anos procrastinando, 10 anos inventando desculpas de por que você não deveria aprender alguma coisa. Isso está errado, você deveria estar aprendendo qualquer coisa o quanto antes e não criando desculpas para dizer, não vou aprender isso porque não é o que a celebridade X falou, não vou aprender isso porque não foi o que meu amigo disse. Isso tudo é desculpas para procrastinar. Finalmente, você vai aprender também durante esse período de faculdades a ter um pouco mais de pensamento lógico, além da comunicação que eu já falei, e entender
o que são argumentações e falácias, aprender o jeito científico de determinar argumentação, não só falar, eu acredito nesse post porque ele tem 10 mil likes. Esse é o jeito mais tosco de você dar credibilidade no artigo que eu já vi. Não siga ídolos. A gente é de ciências da computação e normalmente a gente esquece a parte de ciências. Ciência funciona da seguinte forma: 1 mais 1 é igual a 2. Não importa se a Kim Kardashian, que tem 10 milhões de seguidores, disser para você que 1 mais 1 é 5. Não importa. 1 mais 1 é 2. Mesmo que você seja a última pessoa da Terra repetindo isso. Isso é ciência. Ponto. Não importa qual é a audiência de uma pessoa. Só porque uma pessoa tem um monte de seguidores não quer dizer que ela está dizendo a verdade. Você tem que parar de consumir esse monte de notícias fake e você também tem que parar de ser o altamente cético em qualquer coisa. E você tem que aprender a separar o joio do trigo. E isso é uma das coisas que você tem que aprender a fazer no começo. Faculdade serve para isso também. Você tem que aprender a fazer pesquisa, a escrever pesquisa, a apresentar pesquisa. Terceira pergunta, e isso também é uma das coisas que todo mundo pergunta o tempo todo. Aqui, deveria aprender Ruby on Rails agora? Deveria estar aprendendo Node.js? Talvez eu deveria estar fazendo Elixir, ou Golang, ou Rust, ou NIM, ou Erlang, ou Haskell. O que fazer? E dentro desse monte de palavras que você vai encontrar, eu vou dizer, se possível, faz tudo. Qual você quiser. Aí a pessoa que nunca aprendeu nenhuma linguagem vai olhar essa quantidade de linguagens e falar: putz, grilo, eu acho que eu vou vender pastel na praia. Primeiro de tudo, você tem que entender a lei da oferta e da procura. Quanto mais você tem de qualquer coisa, menor é o valor. Então, o primeiro argumento que todo mundo fala é: eu vou aprender, sei lá, .NET, ou JavaScript, ou PHP, ou Java, porque todo mundo faz isso, portanto tem mais mercado. Sim, tem mais gente fazendo. Quanto mais gente tiver, menos cada um vale. Entenda essa primeira verdade. Todas as grandes marcas de tecnologia, Google, Apple, Facebook, todas elas precisam de desenvolvedores, porque eles contratam desenvolvedores, eles precisam de desenvolvedores para desenvolver os softwares, eles têm ecossistemas que precisam de aplicações, portanto, atrair desenvolvedores é um problema de marketing. Eles precisam ter. E atrair desenvolvedores em massa, você faz criando cultos. Então, cada um deles cria o seu próprio culto. O culto do Android, o culto do React, o culto do iOS e assim por diante. De novo, não tenha ídolos. Você hoje está seguindo um culto. Você tem um padre dizendo para você, recitando a Bíblia do React, ou a Bíblia do Android, ou a Bíblia do Java, ou a Bíblia do Ruby. Não importa. Você pode gostar de qualquer uma das tecnologias. As tecnologias por si só não têm características e qualidades humanas. Então elas não são bons ou maus. São só tecnologias. São ferramentas. Um martelo não é bonzinho ou mau. Se você bater um martelo na cabeça de alguém, você é um assassino. Mas o martelo por si só não tem uma qualificação. É você quem dá. Então o problema não é a tecnologia. É você ser simplesmente um seguidor cego de um falso profeta. Então seja o mais promíscuo possível. Hoje eu sou rubista. Foda-se, eu vou aprender React. Mas putz, eu vou ter que aprender JavaScript. Eu vou aprender, não tem nenhum problema. A tecnologia como qualquer outra. Eu, como tecnologista, tenho como obrigação, na verdade, saber dominar essas tecnologias e não ser dominado por elas. Então, antes de mais nada, ignora benchmark. Essa é outra coisa que você tem que parar de ver por aí nesses blogs. Então, não fica vendo, a linguagem A é 10 milissegundos mais rápida que a linguagem B. Foda-se. Essa é a coisa mais idiota que você devia estar vendo. Porque se realmente tudo isso fosse importante, você devia estar programando em C, não em Python, não em Java, não em qualquer outra dessas linguagens. Escreve C, porque tem que ser rápido. Escreve em Assembly.
E ignora esse negócio de o mundo agora é funcional. Não, não é funcional. Essa é uma outra grande mentira que contaram para você. Funcional existe há muitas décadas, a gente já usa em muitos lugares, não tem nenhuma novidade nisso, é só mais um capítulo no livro de desenvolvimento de software, que caso você tivesse feito a faculdade, como eu falei antes, você já saberia disso, você já teria visto Lisp como um Lisp, você já teria visto várias das linguagens ML ou Camel, por exemplo, e você já saberia que funcional não é nenhuma novidade. No meu desenvolvimento de software, por exemplo, eu falei, eu sou rubista. De 2006 a 2017 eu foquei quase que exclusivamente em Ruby, mas eu comecei muito tempo atrás e fui atravessando as últimas décadas aprendendo várias linguagens, incluindo linguagens e plataformas que nem existem mais. E essa é uma outra grande verdade que você tem que entender. Toda tecnologia que hoje você gastou tempo para aprender, que você usa para trabalhar, que traz o seu ganha-pão e que você gosta, que você diz que gosta, que você tatuou no seu braço e veste a camiseta, daqui a 10 anos ela não vai mais existir. Pense um mundo onde tudo aquilo que você sabe não vale mais nada daqui a 10 anos. Por isso, não é tão importante aprender ou seguir uma linguagem. É importante você ter fundações sólidas. Seja um hacker, você tem que ser alguém que resolve problemas, não aquele que cria problemas. Criar problema é o pessoal de marketing, é o pessoal de celebridade, deixa para esse pessoal. Nós somos engenheiros. Engenheiros resolvem problemas, independente das ferramentas. Além de tudo, código de qualidade é mais importante do que qualquer outra coisa, independente da linguagem. Não importa se eu sou rubista, você é de .NET ou você é de PHP. Eu posso escrever código ruim em Ruby, eu posso escrever código ruim em Erlang, código ruim em Scala, em qualquer uma dessas linguagens. Se eu for um mau programador que não me importa com o código, eu vou escrever uma coisa que não serve. Então, o principal é aprender a escrever código de qualidade. Dito isso, no mundo de web, por exemplo, não é só subir o WordPress ou subir o Magento. O que é um web developer? Só web. E web é um nicho desse tamaninho, pequenininho, comparado com o mundo geral de computação. Tem um site no GitHub, Developer Roadmap, que tem um resumo legal. Por exemplo, isso aqui é o básico que todo mundo tem que saber. Todo mundo tem que saber Git, todo mundo tem que saber o que é um SSH, protocolos, HTTP, HTTPS, saber usar Linux, saber usar terminal, saber estruturas de dados, saber um GitHub e saber esses conceitos. Isso é básico. Isso não é que nem saber Word e Excel. Você não coloca isso no currículo, é básico. No mundo de front-end, a gente tem algumas coisas que são obrigatórias e algumas coisas são opcionais. Óbvio que o cara de front-end é obrigatório saber HTML, CSS, JavaScript, saber o que é web responsiva, saber o que é S6, saber o que é um pipeline de execução de tarefas como Gulp, Grunt, saber o que é um gerenciador de pacotes como Yarn e NPM, saber o que são pré-processadores como SAS, e saber algumas coisas como Webpack e assim por diante, e também entender os opcionais. Você já tem que estar olhando o que é um TypeScript, você tem que estar olhando o que é um Jasmine fazer teste, você tem que estar olhando todas as coisas que fazem parte do mundo de front-end. No mundo back-end, depende de qual plataforma você escolhe primeiro, se é Ruby, se é Python, se é Node, se é PHP, se é .NET, se é Java ou assim por diante. Cada uma delas vai ter gerenciadores de pacote, vão ter frameworks e vão ter bibliotecas principais. No caso de web, vão ter servidores web e vão ter serviços web por trás, que incluem como fazer APIs RESTful, como fazer autenticação com o AUF, como fazer tráfego de estruturas de dados em API usando JSON, vai ter bancos de dados, você vai ter que saber SQL, vai ter engines de procura, vai ter arquiteturas de infraestrutura, cache, vai ter storage, vai ter main cache, vai ter filas em Redis. Então você vai ter uma série de estruturas que compõem o que a gente chama de back-end. E se você for mais para o lado de infraestrutura ou DevOps, você vai ter que saber sistemas operacionais, óbvio, e você tem que saber Linux. Mesmo se você for um cara de Windows, você tem que saber Linux. E o cara de Linux também tem que saber um pouco de Windows. Eu já naveguei pelos dois lados, eu posso dizer que eu sou muito confortável tanto em servidores Windows quanto servidores Linux.
Então, no mundo de DevOps hoje em dia, você vai ter que entender não só como subir uma nova máquina, você tem que saber como automatizar a subida de uma nova máquina. Tem que ser normal para você falar de containers, Docker, Kubernetes, falar de Mesos, entender como funcionam os diferentes clouds. Não é só a AWS, você tem Azure, você tem Google, além dos pequenos VPS para coisas pequenas, DigitalOcean, Rackspace e assim por diante. Então você tem que entender todo o panorama do pequeno até o grande. Um dos principais conceitos e mais difíceis de entender e talvez até de explicar, porque eu venho tentando explicar isso nos últimos 10 anos, é entender de uma vez o que significa o conceito 80-20. A regra 80-20 é o seguinte, pensa um projeto, por exemplo, você acha que você precisa de 100% do que você acha que o produto tem que ter. Normalmente não precisa. A maioria dos seus usuários vão usar 20% das funcionalidades que você achava que era importante, sempre. E esses 20% normalmente vai gastar 80% de todo o tempo de desenvolvimento. Não é uma regra linear. Se eu tenho 10 funcionalidades durante 10 meses, vai gastar um por mês para fazer e vai precisar de uma pessoa em cada mês. Nunca é linear, bonitinho desse jeito. Isso vale no mundo como um todo. As proporções na natureza, no mercado, em sistemas dinâmicos, costumam se aglutinar dessa forma, nesse tipo de distribuição. E o entendimento dessa regra é que você não precisa aprender tudo também. Então, resumindo um pouco do que eu disse antes, tenta aprender o máximo possível, mas tem muita coisa, só que você não precisa saber tudo. E o principal é entender o seguinte: se você souber 20% de qualquer coisa, você já é produtivo. Você não é um expert, você não é um sênior, você não é nada disso. Mas se você souber 20% de Rails, você já consegue fazer uma aplicação web. Se você souber 20% de DevOps, você já consegue subir um pequeno sistema Kubernetes no Google Cloud. Se você souber 20% de React, você já consegue fazer um single page application. E em vez de você parar para pensar, cara, é impossível saber tudo. Não, é impossível saber 100% de tudo, mas é absolutamente possível você gastar tempo para saber 20% de várias coisas. Quando você souber 20% de Rails, 20% de React, 20% de DevOps, 20% de Go, 20% de Elixir, você vai ter um nível de ferramentas que já te torna produtivo. Daí, dada a sua experiência, primeiro projeto, segundo projeto, primeiro cliente, segundo cliente, 2 anos, 3 anos, 4 anos, aí você vai começar a expandir esses 20% de cada coisa para mais conhecimento específico. Então você vai esbarrar em problemas, e se você for um hacker, cada vez que você esbarrar no problema, vai bater naquele momento autodidata onde você fala, não, esse problema eu vou aprender a resolver. Você vai resolver e vai ganhar mais um degrau de conhecimento, e é assim que você vai evoluindo. Então, a regra do 80-20 é importante porque na sua cabeça hoje, todo mundo pensa, eu tenho que saber 100% de Rails para saber Rails, tenho que saber 100% de React. É impossível. Nem o cara que escreveu Rails sabe 100% de Rails. Nem o cara que escreveu React sabe 100% do React. Não sabe. Você vai saber mais do que ele em determinados casos. Então você tem que se preocupar em saber o principal, a estrutura. Por isso, de novo, a fundação é mais importante. Agora, que posição que eu devo almejar? Todo mundo pensa, eu sou programador, eu vou ficar atrás do computador, um monte de café do meu lado, jogando código como se não houvesse amanhã. Só que desenvolvimento de software dentro de uma carreira é um pouco mais do que isso. Você tem que saber conversar. Lembra que eu falei antes sobre a parte do socializar? Então, você tem que entender como que funcionam as pessoas. Antes de hackear software, você tem que aprender a hackear pessoas. Antes de entender software, você tem que entender pessoas. Porque, em última instância, vai ter um ser humano usando o software que você desenvolveu. Se você não entender como o ser humano usa o software, você vai fazer software ruim. Não importa quão bonita é a arquitetura que você acha que você inventou para o seu software. Não importa isso. A sua arquitetura vai estar por baixo. É que nem um engenheiro se preocupar no esqueleto de aço do prédio. Ele está por trás das paredes.
No final, vai ter pessoas morando dentro dos quartos daquele prédio. Não importa quão bonitos são as vigas de aço que você colocou no meio das paredes, elas são invisíveis. Elas têm que ser sustentáveis e sólidas. Tem que funcionar, não pode desabar e não pode cair. Mas tirando isso, quem está morando dentro do prédio que você construiu está pouco se fudendo quão bonito ele acha que é o código que você fez. Agora, se você tem dificuldade de trabalhar em equipe, é bom você aprender agora. Isso não é opcional. Trabalhar em equipe não é opcional. Esqueça aquela ideia do cavaleiro solitário, do hacker de filme que trabalha isolado, é um gênio e Mr. Robots da vida. Esqueça, isso não existe, isso não funciona e almejar isso é uma perda de tempo. Você também não tem que procurar ser mais produtivo. Não é quais shortcuts do meu editor de texto vão me fazer digitar X caracteres a menos e por isso eu vou ser mais ou menos produtivo. Isso é uma grande besteira. Não importa o editor de texto que você usa. Não importa se você acha que faz 2 vezes mais código. Você não faz 2 vezes mais código. Primeiro, porque você não fica das 8 da manhã até as 6 horas da tarde sem nenhuma interrupção, só digitando código como se não houvesse amanhã. Se você faz isso, aliás, você provavelmente está fazendo 90% do código que você fez é lixo. Você tem que se preocupar em fazer menos código, não digitar mais rápido o código. Você tem que fazer 0 código. 0 código só acontece quando você sabe se comunicar, porque você vai ser o cara onde recebe do cliente uma lista de 10 coisas para fazer, e em vez de pensar como eu faço essas 10 coisas mais rápido, você dá um passo atrás e perguntar o que o cliente quer resolver com isso. Aí você olha para as 10 coisas e fala, putz, mas para resolver esse problema, eu não preciso dessas 10 coisas, eu preciso de 2. E você conversa com a pessoa sobre isso e ela vai falar, é verdade, o seu argumento faz sentido. E agora, em vez de você ter que fazer 10 coisas, você vai fazer 2 que fazem sentido. E você não vai ter que digitar código das 8 da manhã às 6 da tarde, como se não houvesse amanhã. Isso também é o que ajuda a definir em que estágio de evolução você está, se você é um estagiário ou um sênior. Porque o estagiário, quando recebe a lista de 10 coisas para fazer, ele vai parar e pensar, bom, vou estudar porque eu não tenho a mínima ideia de como é que faz isso. Um júnior já estudou alguma coisa e falou, pô, eu sei que tem 20 jeitos diferentes de fazer esse negócio, vou tentar fazer, tentativa e erro, uma hora vai sair. Um cara que é mais pleno, já tem alguns anos de experiência, 5 anos talvez, eu acho que já fiz isso antes, já vi alguma coisa parecida, tem umas 5 opções. Um sênior vai dizer, eu já sei, eu já fiz isso antes, tem 2 jeitos de fazer isso ou um jeito. Agora, o tal Jedi é o cara que vai dizer, tá pronto, não precisa nem escrever código, é só executar, porque eu já sei que existe isso aqui. É o cara que vai fazer 0 código, é o cara que vai voltar para o cliente e dizer, você não precisa escrever esse código. Então, no mundo de programação, não é quem escreve o código mais rápido, é quem não escreve o código que não precisa. É muito mais caro você tirar código mal feito do que não fazer código. Finalmente, parte da remuneração. Quanto eu devo ganhar? Agora, isso é importante também entender. Não existe um preço fixo por pessoa, ainda mais se eu considerar mundo. Um desenvolvedor no Brasil, se mudar para a Alemanha vai custar um X, se mudar para Nova Zelândia vai custar um Y, mesmo programador. E se eu converter de dólar ou de dólar neozelandês para real, vai ser totalmente diferente. Se eu trabalhar do Brasil remoto para algum lugar, vai ser diferente. Então, é muito difícil falar faixa salarial. Então, você vai ganhar sempre, dependendo se você é estagiário ou até sênior, vai variar ali da faixa de R$1.000 até R$20.000. Eu tenho amigos que ganham 15 mil, CLT, não estou nem falando PJ ainda. Então, você pode ganhar 20 mil, você pode ganhar até 30, 40 mil, não tem um limite para isso. Existe um limite no que você quer fazer, no que você pode fazer, no que você é capaz de fazer. Então, tudo depende da sua restrição. Se você tem restrições demais, você vai bater num teto muito rápido. Então, normalmente quando o cara é estagiário, e aí vem uma grande sacada, é a seguinte: quando você é de estagiário até júnior, você não sabe nada.
Na prática, você fez por hobby um código aqui ou ali, mas você não sabe nada. A hora que você aprender os primeiros 20% de cada coisa, que foi o que eu falei agora, a empresa vai te dar a oportunidade de você aprender esses 20%. Você entrar na Code, por exemplo, você vai poder estudar até aprender esses primeiros 20%. Você vai começar a conseguir fazer tarefas de projeto de verdade, em clientes de verdade. Nesse momento, o júnior limitado vai achar que já sabe muita coisa, que ele deveria ganhar o triplo, porque ele já consegue entregar projeto. E aí é que ele escorrega, ele só sabe os primeiros 20%. Na prática, cada um ganha o que merece e tem que merecer. Ninguém dá para você porque é bonzinho. Você tem que saber o seu valor e saber negociar por ele. Então você vai encontrar várias faixas. Iniciante pode ir de R$1.000 a R$3.000, um pleno de R$3.000 a R$8.000, um sênior acima de R$8.000. Isso varia. Em São Paulo é de um jeito, Rio de Janeiro é de outro, mas na prática você está mais ou menos dentro dessas faixas. Aí você pode parar e pensar, pô, eu já estou há 5 anos, sei lá, fazendo desenvolvimento de software, mas eu só ganho R$2.000. Pode ser por vários motivos. Você está numa empresa que você faz só a mesma coisa faz 5 anos, porque fazer 5 anos a mesma coisa é a mesma coisa que você ter júnior. Porque quem faz, mesmo Word, quem faz 5 anos faz só WordPress. Instala WordPress, deploya WordPress. Baixa WordPress, instala WordPress. Ah, eu sou bom pra caralho de WordPress. Não, você é a mesma coisa que o meu estagiário que aprendeu agora no fim de semana a instalar WordPress. É a mesma coisa, porque é procedimental. Você ainda não teve que resolver problemas de verdade. O site caiu porque teve um pico de 1 milhão de pessoas e a fila estava configurada errada. Eu tive que aprender a escalar dinamicamente, a separar em jobs assíncronos, a fazer background, a otimizar índice de banco de dados. Você tem que aprender tudo isso antes de começar a dizer que é mais do que um iniciante. Na lei de mercado, você tem que entender que remuneração e risco são coisas que andam em paralelo. Então, quanto maior é a remuneração que você tem, menor é o seu risco numa empresa, maior é a expectativa de resultado. Se você não tem esse resultado, você vai estagnar o tempo todo. Nos primeiros 5 anos de carreira, você não devia estar preocupado em quanto você ganha. Você ainda não está pronto, você ainda sabe só os primeiros 20%. Depois dos primeiros 5 anos de carreira, fazendo várias linguagens diferentes, em problemas diferentes, em projetos diferentes, em clientes diferentes, aí você vai começar a ter um leque de experiências onde eu posso começar a confiar em você mais do que um iniciante. A cultura também é uma coisa que não existe. Não existe essa ideia de minha empresa tem essa cultura A, B ou C, eu me identifico. Isso é síndrome de gato-gato, mimimi demais. A cultura é só uma fotografia do que é o presente. Amanhã ela pode mudar, ontem ela pode ter sido diferente e evoluído. Então, num lugar que funciona igual todo o tempo, é um lugar que você nem deveria ir, porque ele não evolui. Então você quer um lugar onde, se você entrar, você possa fazer diferença, por exemplo. Então você quer poder mudar o que não funciona tão bem. Culturas que estão escritas em pedra não servem para nada. Estabilidade é uma ilusão. Não existe estabilidade. Só em funcionalismo público, mas aí é outra história. E esquece essa ideia de perks. Os perks são simplesmente a mesa de ping-pong, o videogame, todas as coisas superficiais, supérfluas e que se você dá algum valor para isso, você está longe ainda de ser considerado um profissional. Por outro lado, se você é novo, esse é o momento que você tem que participar de atividades que você não vai fazer quando tiver 30 anos, hackathons, eventos, conferências, campus parties da vida. Você tem que estar junto de pessoas quebrando problemas difíceis, usando códigos exóticos de maneiras que você não faria com um cliente, por exemplo. Então, esse é o momento que você tem que explorar essas coisas. E, de novo, repetindo o que eu falei antes, não existe um programador 10x, que é o que muita gente almeja ser. Você é um programador 10 vezes melhor do que todo mundo. Fazer código 10 vezes mais rápido, resolver o problema 10 vezes mais rápido, isso não existe.
O que existe é escalar em equipe. Se eu colocar 10 júniors, cada um com 20 opções na cabeça para resolver um projeto, nada vai andar. Se eu colocar um sênior de verdade nessa mesma equipe, que filtra 19 dessas opções ruins do júnior e coloca todo mundo na direção certa, ele acabou de escalar 10 vezes com uma decisão. Você não é volume de código. Volume de código não define programador. Você não é horas de trabalho. Horas de trabalho não define programador. O que define um programador é a capacidade que ele tem de tomar decisões, mostrar resultado. Toda oportunidade tem valor para você, especialmente no começo. Então, para de querer quantificar quanto vale cada oportunidade. Eu só vou melhorar o dia que me pagarem mais. Não, você só vai ganhar mais o dia que você melhorar. Então, enquanto você tiver a cabeça de ficar esperando as coisas, a cabeça de gato gago, de ficar de mimimi, porque o meu chefe não falou tão bem de mim, porque o meu colega não me respeita tão bem, você tem o respeito que se dá. Então, se você não se dá o respeito, você não recebe nenhum. Se você não se dá o valor, você não recebe nenhum. Se você não explora as suas capacidades sozinho, ninguém vai explorar isso para você. Nós somos profissionais de prática. A gente não tem que esperar para fazer as coisas. A gente pratica agora, em qualquer momento, não só dentro do horário de trabalho. Então, em casa de ferreiro, o espeto não pode ser de pau. Você tem que fazer o melhor com o que você tem para te dar mais valor. Você tem que pensar sempre, vou fazer melhor primeiro e depois vou me dar valor. Então, o principal é consistentemente fazer melhor. Não é uma vez. Eu fiz melhor uma vez e por isso agora eu sou melhor, me dá um aumento aí. Não, isso é criancice. Acho que você entendeu que você tem que fazer consistentemente melhor. E não com o objetivo de agradar alguém, é com o objetivo de você ficar melhor. Normalmente, se você não for muito azarado, ao fazer isso, naturalmente as pessoas gravitam ao seu redor. Principalmente porque não existe escassez de trabalho em tecnologia. O tempo todo, em todos os lugares do mundo, falta gente boa. Então, o que não tem no mercado é bons profissionais. O que tem no mercado hoje é um monte de gato-gato fazendo mimimi, e isso não é profissional. E por último, que é para fechar com o que eu abri, aprenda inglês. Se você não souber inglês, você não vai conseguir nada em lugar nenhum. Demora, dá mais trabalho. Você vai fazer tudo em português, você não vai conseguir. Não tem material, não tem oportunidade, não vai ter mesmo. Então você vai ter que aprender inglês, esse é o primeiro passo que você tem que fazer. Então, espero que vocês tenham gostado desse panorama, respondido algumas das perguntas. Se tiver quaisquer perguntas, eu estou à disposição. A CodeMiner continua sempre contratando novos potenciais. Se você estiver procurando estágio em boas universidades e quer expandir esse conhecimento além dos 20%, falem com a gente. E vai ter o evento também, o TheConf, cuja ideia também é ser um evento de desenvolvimento geral, não só focado numa única linguagem, e vai ser toda em inglês, o primeiro evento da América Latina focada em desenvolvedores do Brasil palestrando em inglês para o mercado de fora, dia 29 e 30 de setembro em São Paulo. Espero que vocês possam participar e obrigado pela oportunidade dessa palestra de novo no Congresso de TI. Obrigado, estou à disposição para perguntas. Valeu!